acredito que entre hoje e amanhã teremos as 171 assinaturas previstas. Vou procurar o presidente Arthur Lira para que, com muita responsabilidade, a gente possa investigar. O desgoverno Lula, através da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e o Ministério da Agricultura e Pecuária anunciaram nesta terça-feira 11 o cancelamento do novo leilão do arroz. O certame foi realizado na quinta-feira 6 e arrematado por 4 empresas, uma fabricante de sorvetes, uma mercearia de bairro especializada em queijo e uma locadora de veículos estavam entre as vencedoras do leilão promovido pelo Pai dos Pobres para a compra de 263 mil toneladas de arroz. No meio dessa confusão, o secretário de Política Agrícola e ex-deputado federal Neri Geller, envolvido no processo, também pediu demissão pela manhã. A Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso e a Foco Corretora de Grãos, principais corretoras do leilão de arroz feito pela CONAB e que foi anulado nesta terça, é do empresário Robson Almeida de França. Ele foi assessor parlamentar de Geller na Câmara e é sócio de Marcelo Geller, filho do secretário, em outras empresas. As duas corretoras representaram 3 das 4 empresas arrematantes do leilão: a ASR Locação de Veículos e Máquinas, Zafira Trading e Ice Fruit Indústrias e Comércios de Alimentos. O perfil das empresas gerou suspeitas por não trabalharem com arroz. Mesmo com o leilão cancelado, o deputado Luciano Zucco quer uma CPI para investigar a suposta fraude. Após a nossa movimentação para protocolar a CPI do arroz que visa investigar as inúmeras suspeitas de irregularidades em todo o processo, o governo Lula recuou e cancelou o leilão. Confissão de culpa? Vamos continuar coletando as assinaturas para protocolar a CPI do arroz. A sociedade merece transparência e respeito. O trabalho só está começando, escreveu. O parlamentar garantiu que o pedido da CPI do arroz terá todas as 171 assinaturas até quarta-feira 12. Zucco declarou ter cerca de 100 assinaturas para a abertura da comissão. Para que a CPI possa ser instalada, é necessário haver 171 assinaturas de deputados, ou seja, 1/3 da Câmara. Durante coletiva, um repórter perguntou para o ministro Carlos Fávaro quantas empresas ganharam e quantas não se capacitaram. Ele foi interrompido pelo seu colega Paulo Teixeira, que disse que não interessa. Tem empresas idôneas e com capacidade de executar a entrega nesse leilão que ocorreu. Mas tem outras que a gente tem dúvida da sua capacidade. Quantas empresas ganharam e quantas não têm capacidade? Não é 100%, entendeu? Assim, tem empresa muito pequena e empresa muito boa. Isso não interessa. Isso é mesmo não interessa. O que interessa é o seguinte. O que interessa é o seguinte, é uma avaliação do governo que no conjunto das empresas, uma maioria tem fragilidade. Mas uma maioria tem fragilidades. Sendo que tem empresas que são consistentes, que estão lá dentro e que inclusive entendem que essa anulação é necessária e que participarão desse leilão quando ele acontecer novamente. E por isso todas as medidas serão adotadas de modernização desse processo, de cautelas que esse leilão deve adotar, e rapidamente a CONAB vai anunciar um novo leilão para continuar nesse espírito de que nós tenhamos arroz em grande quantidade, em qualidade, a preço justo para o povo brasileiro. Leilão do arroz. O próprio governo, veja só, o governo ficou com vergonha e suspendeu um leilão esdrúxulo, às raias do crime. Quem ganhou? Empresas que nunca tiveram nada com nada, empresas que foram criadas um dia desse aí e que nem são do ramo, ganharam lotes, e outras que são ligadas a figurões da política. Está por aí, em todos os jornais, figurões envolvidos inclusive com essa área da agricultura. E o governo meteu o rabo no meio das pernas por causa do povo, da luta do povo, por causa do grito dos parlamentares, do povo do Rio Grande do Sul. Bem, suspendeu. Deixa eu falar uma coisa, lembrar vocês. Vocês se lembram quando faltou feijão no Brasil e o preço disparou? A CONAB sempre tem um estoque regulador. E naquela época do governo Dilma, o que ela pegou? Ela pegou o estoque regulador do Brasil e deu para Cuba. E o preço foi lá em cima. Nós não tínhamos feijão. Agora, eu ouvi de agricultores do Rio Grande do Sul, plantadores de arroz, que já haviam colhido 80% da safra. E não havia necessidade da importação
desse arroz. Mas esse governo, a gente conhece eles de muito tempo, de velho. Eles, em tudo, veem uma oportunidade de surrupiar, de subtrair do povo brasileiro e tirar vantagens pessoais para eles e para seus comparsas. Pois é, o estoque de arroz do Brasil não tinha necessidade, na verdade, desse leilão. Agora, o que me admira é o próprio governo ter suspendido, botado o rabo no meio das pernas, né? E ter suspendido esse leilão esdrúxulo e raro, criminoso. Me lembro que uma ocasião, aqui do meu estado, que é um dos maiores plantadores de café do Brasil, quando o ministro Blairo Maggi era ministro, ele quis importar café, quando o nosso café aqui no Brasil, o estoque regulador estava todo em paz. Os nossos galpões todos cheios, inclusive da Coabriel, aqui no estado do Espírito Santo. E ele tentou importar café para o Brasil sem que houvesse qualquer tipo de necessidade. E aí apareceu a bancada do Espírito Santo, que lutou, que foi para cima, que foi no ministério, e nós fomos ao Temer. Eu me lembro. E o Temer mandou o Blairo suspender essa importação de café naquela ocasião, quando nós tínhamos o estoque regulador em dia aqui no Brasil. Pois é dessa forma que acontece. Parabéns a todos que lutaram, parabéns ao povo do Rio Grande do Sul, aos parlamentares aguerridos do Rio Grande do Sul e o povo brasileiro fazendo força para que o governo metesse o rabo no meio das pernas e pudesse suspender esse leilão esdrúxulo nesse momento desnecessário, fazendo escoar mais ainda os parcos recursos que esse país tem, porque já dilapidaram com tudo. Notícia urgente e ótima notícia aqui com o deputado Lucas Redecker. Estamos na Embaixada do Japão, estamos num almoço aqui com o embaixador justamente para tratar da questão do Rio Grande do Sul, do apoio do país ao nosso estado. E enquanto almoçávamos veio a notícia de que o leilão do arroz, né, que tem muita gente chamando de tia Janja ou de tio ladrão, enfim, foi anulado pelo próprio governo federal. Lucas, grande notícia depois de todo o movimento que a gente fez, entramos na justiça, está agora sob investigação no TCU, um monte de suspeita de irregularidade, anulado o leilão. Lucas Redecker. Imagina só, o governo que fez o leilão teve que voltar atrás do leilão por tudo o que aconteceu, com suspeitas de assessores de ex-deputados que estão no ministério, com suspeitas de empresas laranjas, com suspeitas de tudo, anular o leilão. Agora resta ter a esperança de que eles não façam o novo leilão porque ele não é necessário. E o segundo, né? Resta ter esperança, como nós estávamos comentando aqui, o Marcelo está comentando, que tenha um leilão que não seja sob suspeita caso aconteça. Mas se tiver um novo leilão, nós vamos entrar, Marcelo, novamente contra o governo, porque não há necessidade de importação de arroz para o Rio Grande do Sul, ocasionando ainda no futuro um aumento de preço do arroz, porque nós vamos fazer com que os produtores não plantem arroz na próxima safra por excesso de oferta no mercado, e aí vamos ter que importar com preço mais caro. Exatamente. Então, além de durante uma calamidade querer importar arroz que o Rio Grande do Sul não precisa, 7 bilhões de reais em arroz, que é 20 vezes, né, Lucas, aquilo que o Salgado Filho precisa nesse momento para voltar a operar, só para dar um exemplo de tantos que a gente poderia dar sobre as necessidades do Rio Grande do Sul. E além de ser desnecessário, ainda com todo o indício de que havia um rolo grande por trás. Eu inclusive disse, agora a gente está na Embaixada do Japão, que é tanto rolo que daqui a pouco estava pensando que o arroz é para fazer sushi. Né? E a gente tem a notícia também que Neri Geller, que era secretário de Goiera do Ministério da Agricultura, acabou de pedir demissão também, que tinha ali envolvimento de ex-assessor, de filho dele nessa história toda. Então, uma maracutaia das grandes era o que provavelmente aconteceria, né? E agora a gente tem essa anulação por parte do governo de algo que não precisaria acontecer, e acontecendo ainda ia ser extremamente prejudicial para os cofres públicos. E outro ponto, Marcel, que alguém falou que tem que investigar até o fim, nós assinamos uma CPI do arroz, e isso também pode ser algo que fez com que o governo retirasse e anulasse o leilão com medo de uma investigação mais profunda
através dessa CPI que nós assinamos e que iríamos debater na Câmara esta semana. Né? Exatamente, proposta pelo deputado Zucco, a CPI, Exatamente. E quero lembrar aqui também que quem esteve desde o início conosco, o deputado Camozato, lá do Rio Grande do Sul, estadual, e depois no TCU entraram junto conosco também o deputado Afonso Ram e o deputado estadual Marcos Vinícius, e nesse momento, né, foi uma comoção generalizada. Olha, não tem deputado e senador sério que não tenha dito que isso era um absurdo, e para o próprio governo do PT anular um leilão, sinceramente, estava na cara demais o absurdo que era. Então, pessoal, ótima notícia. Ficaram com medo. Exatamente. Prestem bem atenção. Confissão de culpa. Nós já tínhamos alertado o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz, tinha já feito a sua colheita em condições claras, transparentes, ditas pela Farsul, pela Federarroz, que teríamos condições de suprir o mercado interno. O ato do governo federal foi assodado, irresponsável e desumano, porque o Rio Grande do Sul clama por ajuda. Esquecendo essa parte em que o governo não teve consideração nenhuma com os gaúchos, apresentamos a proposta de abertura de uma CPI. Já temos próximo de 100 assinaturas e, como esperado, o governo notou que o que ele tinha feito era um erro, mas, conversando agora com a Frente Parlamentar da Agropecuária, com deputados federais e senadores, nós vamos avançar, vamos continuar colhendo as assinaturas desta CPI do arrozão. É inadmissível uma empresa que tenha dito que tinha 80 mil de capital, uma semana antes do leilão, passasse a 5 milhões. Empresas com razão social, de sorveteria, venda de queijo, locação de maquinários pesados, venda de sucos, sem expertise nenhuma, ganhando uma licitação, no mínimo suspeita. E lembro também que a imprensa está noticiando possíveis irregularidades envolvendo integrantes do PT, integrantes do governo. Me chama a atenção eles demorarem a suspender esses leilões ou desistirem dos leilões. Mas nós não vamos desistir. Vamos continuar a colher as assinaturas. Acredito que entre hoje e amanhã teremos as 171 assinaturas previstas. Vou procurar o presidente Arthur Lira para que, com muita responsabilidade, a gente possa investigar possíveis irregularidades. Ainda mais no ano eleitoral, onde também tinha a intenção de ser colocado o rótulo do governo nas embalagens do arroz comprado. E para terminar, a Anvisa em nenhum momento veio a público falar da procedência, da qualidade e da segurança alimentar desse arroz.